Glória a Deus. Vamos abrir em Isaías 1,19. Isaías 1,19. Isaías 1,19. Glória a Deus. Eu acho que nós não entendemos, ou pelo menos não percebemos completamente em relação à área financeira. Nós temos que entender o que é que Deus quer para nós nesta terra. Quando foi o pecado de Adão, quando ele desobedeceu, este foi o pecado dele, foi desobedecer, ele foi retirado da terra e diz que pela luta, pelo seu trabalho, ele havia de comer o pão. Isto ainda acontece hoje. E nós temos que entender que todo o processo que nós temos que fazer nesta terra, temos que ter Deus do nosso lado para podermos ser abençoados. Sempre. Sem Deus, nada podemos fazer. E veja o que está aqui escrito. Se quiseres e ouvir, comereis o bem desta terra. Se quiseres e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Outras traduções dizem: se quiseres e obedecer, comereis o bem desta terra. Você quer mesmo comer o bem desta terra? Muitas das vezes contentamos só com um pouco. Eu só quero isto, eu só quero um pouco, só quero isto, olha, só quero, é isto que eu preciso, é isto que eu necessito, é isto que. Pai, olha isto, é isto que eu preciso agora. Nós queremos comer o bem desta terra. Verdadeiramente queremos. E depois a outra fase. Nós estamos a obedecer. Nós estamos a ouvir o que é que Deus diz para nós. E você diz, não, mas eu não tenho ouvido a Deus. Desculpe, você não tem lido a Bíblia Sagrada. Você não sabe o que está lá escrito. E você está a obedecer o que está lá escrito. É que se você obedecer, se ouvir o que Deus está a dizer e obedecer, e quiser, você vai comer o bem desta. Muitas das vezes nós estamos a obedecer, mas não estamos a querer. Contentamos com pouco. Não desejamos mais, não desejamos muito. E Deus não nos vai dar porque nós não estamos a desejar. Não queremos comer o bem desta. Outras das vezes desejamos demasiado comer o bem desta terra, mas não estamos a obedecer o que Ele diz. Entenda uma coisa, obedecer a Deus é você perceber que a palavra de Deus é a vontade de Deus. E perceber que Ele diz é o que Ele quer, mesmo que lhe apeteça a si ou não apeteça, mesmo que você concorde ou não concorde. Se você não concordar, se você não obedecer, eu aconselho você a fazer uma coisa. Ora a Deus e peça que o ajude. Muita gente, muitas das vezes, perde a bênção. Não está a obedecer. O que é que ele diz? Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada. Isso é que eu digo. É a outra parte. Obedecer. Mas não é só obedecer. É também querer. Senhor, eu estou a dar a minha oferta. Eu estou a dar o meu dízimo. E eu creio na tua palavra. Tudo o que o homem semear vai colher. E tu já me estás a abençoar no nome de Jesus. Isto é crer. E eu creio que já me estás a dar o bem desta terra.
Vamos semear. Como o sol brilhará, Obrigado, Pai. como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Nós declaramos que queremos, Senhor. Nós queremos o bem desta e recebemos hoje, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a teu nome. Podemos sentar. Vamos abrir em Mateus 11, 12. Mateus 11, 12. Eu vou-vos dizer o título da mensagem. Eu tinha outro título, mas eu quero alterar o título porque foi isto que eu senti. E em vez de ser o título que era, é Pela Força. Amém? Nós vamos trocar o título, quer na internet, quer na... Veja o que está aqui escrito. Mateus 11, 12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apodera dele. Primeira vez que eu li este versículo e ouvi este versículo, eu fiquei muito confuso. Se faz violência ao reino dos céus, mas como é que eu vou fazer violência ao reino dos céus? E pela força se apodera dele. À medida que eu fui conhecendo Deus, à medida que vendo Ele operar, eu comecei a perceber a vontade de Deus para as nossas vidas. Paulo dizia que no princípio tinha as coisas de menino, depois foi crescendo e depois foi ficando com as coisas de homem. À medida que nós aceitamos Jesus, nós começamos um crescimento espiritual. Assim como uma criança quando nasce e depois vai crescendo espiritualmente. Há pessoas que continuam e vão crescendo, há outras que param e não se apercebem que pararam, pensam que Deus vai operar sempre da mesma forma e não vai operar. Houve alturas em que nós oramos sobre algumas coisas e instantaneamente aconteceram, mas houve outras alturas que nós oramos e as coisas não aconteceram instantaneamente e levaram até anos até acontecer. Eu quero que você entenda que o plano de Deus para as nossas vidas é perfeito. Mas temos que entender o que é que Deus quer que nós façamos com as nossas vidas. Temos que entender que Ele quer que nós façamos o que Jesus fazia quando andava na terra. Ele em tudo foi o nosso exemplo. Não foi por acaso que ele passou por uma figueira e não era tempo de dar frutos e olhou para a figueira como não tinha frutos, diz: seca-te para a raiz. Nós pensámos assim, mas coitada da figueira, não tem culpa nenhuma, então não era fruto, não era a altura de dar frutos. Mas o que vocês não perceberam era que Jesus queria ensinar algo aos discípulos. Ele queria ensinar
o poder que eles tinham, a autoridade que tinham dadas por Jesus, no nome de Jesus, para poder mudar tudo, inclusive mudar as nossas próprias. Às vezes nós oramos com fervor, oramos declaradamente, com autoridade, com garra, determinados a receber a bênção. Mas depois daquela altura, vem o mundo. E o mundo nos faz pensar que aquilo que nós oramos não é possível. Que o que está a acontecer no planeta nos impede de receber a bênção. E nós acreditamos nisso, baixamos os braços, paramos de fazer força, paramos de lutar e perdemos a bênção. Então, quando diz aqui desde os dias de João Batista até agora, desde os dias de João Batista, Jesus foi explícito quando disse que desde os dias de João Batista. Não foi no Velho Testamento, foi no Novo Testamento. Quem foi João Batista? Primo de Jesus, aquele que ia abrir o caminho do Senhor, aquele que gritava arrependei-vos. E muitas pessoas vieram a ele para serem batizadas com o batismo do arrependimento. O próprio Jesus foi batizado por ele. Ele abriu o caminho do Senhor para que o povo tivesse o coração mais quebrantado para aceitar a palavra de Jesus. Mas Jesus fez daqui uma declaração. Desde os dias de João Batista até hoje, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apodera dele. Então, mas que violência é esta? O que é que Jesus nos quer dizer? Como estamos a orar? Nós estamos a orar e dizendo assim, Senhor, dá-me, te peço, por favor, vês a minha necessidade, vês que eu preciso, Senhor. Ou você vai pela força e diz, eu ordeno em nome de Jesus, que venha a ti, até às minhas mãos, tudo o que eu necessito. No nome de Jesus. Pela força. Se faz violência ao reino dos céus. E pela força era dele. Pela força se apodera dele. A força vem a seguir depois de você orar, em que você tem que continuar a declarar a mesma coisa. Haja o que houver, digam o que disserem, venha o que vier, aconteça o que acontecer, você continua a declarar a mesma coisa. Jesus, quando nos ensinou a autoridade, lá em Lucas 10, 19, ele deu o exemplo da figueira. E quando deu o exemplo da figueira, a figueira se secou desde a raiz. Pedro ficou espantado com aquilo e disse, a figueira que tu amaldiçoaste secou-se. Ele disse, tende fé em Deus. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará danar. Você sabe que este mundo jaz no maligno? Que nós temos que lutar não contra homens, não contra mulheres, não contra situações, não contra aquilo que nos está a vir até nós, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, está lá em Efésios 6. Você sabe que você está a lutar, muitas das vezes errado, lutar contra pessoas que não têm culpa de nada, que nem sabem que estão a ser usadas contra a fé. Você sabia disso? Você sabia? Você tem que se apoderar da autoridade que Jesus lhe deu. E quando digo apoderar, ouça, essa autoridade já está em si. É como um príncipe. Quando um príncipe nasce, ele já é o príncipe.
Quando alguém está destinado para ser rei, ele vai ser rei. E você já tem essa autoridade dentro de si. Você que tem que tomar posse dela, perceber-se dela, aperceber-se dela, tomar posse dela, ler o que é que a palavra de Deus diz sobre ela, perceber que você tem essa autoridade. Ouça, eu cada vez que oro por alguma pessoa para ser curada, eu repreendo a dor. Eu repreendo a enfermidade e ordeno que saia no nome de Jesus. Eu uso a autoridade para o poder fazer. Você tem que entender, toda a sua vida é baseada naquilo que Jesus diz. Ouça, eu pensei, o que eu ia falar hoje era algo completamente diferente. Mas quando eu estava ali, Deus me mostrou-me erros que eu também estava a fazer. Em que eu realmente quero mesmo. E Ele estava a dizer, e estás a lutar por isso, e estás a lutar por aquilo que queres mesmo. E oras com fervor, com determinação, querendo receber aquilo que oraste, aceitando e declarando, eu já tenho no nome de Jesus. Ou estás deixando andar. Uma vez um pastor deu-me um exemplo e realmente tem toda a lógica. Imagina um rio com uma corrente mais ou menos forte, não é preciso muito. Uma corrente que se você meter lá um barco, o barco é arrastado pela corrente. O barco não fica parado, mas é arrastado pela corrente. E então, se você entrar para dentro desse barco e quiser subir o rio, você vai ter que remar. Vai ter que remar. Vai ter que remar. Continuar a remar. Andar pela fé. Remar. E então, por causa da força que você está a fazer nos remos, você começa a subir o rio lentamente. À medida que, quanto mais você vai fazendo força, você continuar a fazer força, o barco vai começar a andar mais rápido e vai chegar a uma altura que vai entrar numa velocidade que é a força que você está a fazer. Mas no meio do processo, ouça bem isto, que isto é muito importante. Se no meio desse processo de você estar a remar, você para de remar, sabe o que acontece? O barco vai andar um pouco mais para a frente, vai diminuindo a velocidade. E vai chegar, se você não parar, não continuar a remar, vai chegar a uma altura começa a ser arrastado pela maré para trás. Cada vez que você para de orar, cada vez que você para de acreditar e de crer e de reivindicar aquilo que Deus diz para você fazer, se quiseres e ouvires, comereis o bem desta terra, cada vez que você parar de fazer isso, você começa a perder. Por isso é que diz aqui, desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apodera dele, se apoderam das bênçãos de Deus para a sua vida. Você tem que reivindicar o que quer, mesmo não tendo lógica, mesmo você não podendo. Isto não, você está com Deus. Entenda uma coisa. Muitas das vezes nós oramos a Deus por coisas que nós achamos que conseguimos ter. E isso, claro que Deus se agrada por essa oração, por você estar a confiar nele. Mas é algo que você consegue. Agora, cada vez que você ora por algo que você não consegue, então você está a engrandecer a Deus. E cada vez que você ora por uma coisa que para si é completamente impossível, então você está a dizer que Deus é o maior. Ele é o tentor de fazer coisas impossíveis na sua vida. Porque para si é completamente impossível. Então agora sim, se você orar assim, se você orar por uma coisa que você quer realmente,
que deseja, que quer, e orar por ela, e declarar por ela todos os dias. E declarar obrigada, Pai. Você ora, primeira vez, Pai, eu reivindico este bem para a minha mão no nome de Jesus. E Senhor, eu declaro que já tenho. E todos os dias, você quando orar, você vai dizer obrigada, Pai, que eu já tenho isto na minha mão no nome de Jesus. Obrigada, Pai, que eu já tenho. Sabe o que é que vai acontecer? Deus vai mover céus e terra ao seu favor. Mas eu vou avisá-lo, pelo caminho vão aparecer obstáculos. Vão aparecer impedimentos. Vão-lhe dizer que não é possível. Não dá. Não pode ser. E você ou continua pela força e pela força se apodera do bem, ou você perde. Então você está a dizer para mudarmos completamente a nossa forma de orar e começar a reivindicar aquilo que queremos? Nós estamos em Mateus, vamos a Marcos 11, 23. Veja lá o que é que está aqui escrito. Nós já fomos este versículo não sei quantas vezes. Eu há bocado confundi as coisas e realmente eu peço perdão. Realmente eu declarei uma parte de Mateus e juntei a Lucas e disse que Jesus nos estava a ensinar a autoridade. Realmente o que aconteceu em Lucas foi que os discípulos vieram ter com Jesus, porque Jesus tinha mandado os discípulos, outros discípulos, agarrar e pregar o reino de Deus, e expulsar demónios e curar enfermos. E os discípulos vieram e disseram a Jesus, pelo teu nome até os demónios se nos sujeitam. E ele virou-se e disse, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos será danoso. É com essa autoridade que nós oramos o que está aqui escrito em Mateus 11, 23. Porque da mesma forma, com a autoridade, Jesus falou para a figueira e dissecou, e Jesus disse no versículo 22, Jesus respondendo, tende fé em Deus, tendo em fé que na autoridade dada por Deus a nós, veja o que está aqui escrito em Mateus 11. Veja que não diz para pedir, diz para falar, porque em verdade vos digo, qualquer que disser este monte, ele não está a pedir ao monte, ele está a dar uma ordem ao monte. Ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Tudo o que disser será feito. Ele não está a dizer para pedir ao monte. Ele não está a dizer aqui para pedir a Deus. Ele está a dizer para falar às circunstâncias para que mudem, para falar às coisas que venham até à sua mão. Ouça, isto é muito importante você perceber uma coisa. Isto só pode acontecer se vocês estiverem em obediência. Se quiseres, ouvires e obedeceres, comereis o bem desta terra. Só vai acontecer na sua vida se você tiver em obediência à palavra de Deus. Se você tiver a cumprir a vontade de Deus na sua vida. Se você afastar completamente de tudo o que é errado. Se você reconhecer que está errado, peça perdão a Deus. Ouça, ele perdoa e muda a sua vida. E se você vir que não consegue se livrar disso, ora a Deus para que se consiga livrar. Há coisas que, às vezes, para nós, humanos, há coisas que para uns é muito fácil. Por exemplo, há pessoas que perdoar é muito fácil. Mas há outras pessoas que perdoar é muito difícil. Então, a essas pessoas que é difícil, você tem que orar a Deus pedindo ajuda. Que Ele sabe a sua fraqueza e Ele vai ajudar. Eu dei o exemplo da falta de perdão. Como podia ser outra coisa qualquer.
Cada um sabe de si. E por isso é que a palavra de Deus diz: examine-se o homem em si mesmo. Você tem que ver o que há algo que seja fraco em si, para que você possa buscar em Deus. Erika, glória ao teu nome, Senhor. Veja o que está aqui escrito em Mateus 6, em Efésios 6. Vamos lá, Efésios. Eu digo já qual é o versículo, Efésios. Onde é que os meus Efésios foram? Efésios 6, 12. É o versículo 11. Efésios 6, 11. Efésios 6, 11. Veja o que está aqui escrito. Nós temos que entender de uma vez por todas que queremos vencer nesta terra, só vamos conseguir vencer com Deus. Ouça, nós só vamos conseguir vencer com Deus. Veja o que está aqui escrito. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ouça, então nós temos que ter a armadura de Deus. Nós temos que ter a proteção de Deus. Sem essa proteção, quem somos nós? Há pouco eu estava com a minha esposa e estávamos a ouvir uma coisa. Um pastor estava a falar e ele estava a dizer: você pensa quando está a dormir, você está mais vulnerável a ataques satânicos, a bruxedos, a qualquer outra coisa? Você está completamente errado. Ele tem toda a razão. Porque quando nós estamos a dormir, o nosso corpo está quieto. O nosso espírito está mais ativo do que alguma vez esteve. Por isso é que às vezes nós acordamos cansados, às vezes parece que não dormimos. Porquê? Porque o nosso espírito teve a lutar durante a noite. Você entende? Então, da mesma forma, você tem que perceber que você precisa da proteção de Deus, da armadura de Deus. Como é que essa proteção vem? Como é que essa armadura vem? Vem você obedecendo a Deus. Ouça, vem por você dar os dízimos. Você está a obedecer a Deus. Vem por você fazer ofertas, porque você está... E você está... Eu estou a começar por isto. Eu estou a começar por um dos lados. Vem por você perdoar as pessoas. Aquelas que magoaram, sim. E aquelas que magoaram muito, sim. Aquelas que magoaram muito, sabe o que é que eu lhe aconselho? É você perdoar e depois agarrar no assunto e entregar nas mãos de Deus. Deixe Ele resolver. Deixe Ele fazer. Ele sabe o que é que está a fazer. Como é que você está no resto? Como é que você está na sua vida? Como é que você sabe que é fraco em si? Você sabe os erros que faz? Busca ao Senhor. Mude tudo isso. Ora ao Senhor para mudar isso. Peça-lhe, ouça, eu lembro-me perfeitamente. Eu tinha um desejo enorme de comprar um objeto. Um desejo enorme de comprar o objeto. Eu entrei numa superfície comercial e encontrei o objeto. É o objeto que eu queria. Epá, eu nunca precisei desse objeto. Nunca precisei na vida. Mas eu queria comprar, eu queria. E eu dizia, epá, eu tenho um desejo tremendo de comprar, mas... E eu dizia, Senhor, ajuda-me. Se for da tua vontade que eu compre, eu compro. Se não for da tua vontade, tira-me este desejo de mim. Ouça, foi instantâneo. O desejo de mim desapareceu e eu nunca comprei na vida. Isto já foi há 30 e não sei quantos anos. Quando eu vi isto acontecer na minha vida, eu fiz aquilo inocentemente porque eu queria perceber qual era a vontade de Deus para a minha vida. Eu percebi que Deus consegue mexer nos meus sentimentos. Deus pode fazer tudo. Pode fazer tudo. Você pode dizer, não, mas eu quero muito uma coisa.
Você já buscou ao Senhor para saber se é da vontade de Deus que você tem? Eu não estou a dizer uma casa, eu não estou a dizer bens que você realmente necessita e precisa. Não estou a dizer isso. Eu estou a dizer outras coisas. Como eu, por exemplo, orei por aquilo que eu queria comprar, mas que na volta não tinha necessidade de comprar. Mas o desejo que eu tinha era enorme. Ouça, parecia sei lá o quê. Mas quando eu orei, desapareceu. Glória a Deus. Então, nós temos que nos revestir de Deus. Temos de revestir da sua palavra, perceber a sua vontade, perceber o que Ele quer fazer para nós. Ouça, eu lhe vou dizer uma coisa. As contrariedades da vida vão vir. Ouça, eu não. Jesus disse: neste mundo tereis aflições. Ele já nos estava a avisar: vocês vão ter problemas, vão vir problemas. Agora vocês têm que perceber em que lado estão e com quem estão. Mas tendo bom ânimo, eu venci-o. Então ele está-nos a dizer: ouva, vão vir problemas, mas vocês têm o poder de conseguir ultrapassá-los e vencê-los em nome de Jesus. Embora não pareça, embora tudo à nossa volta pareça que vai desmorar, vai cair em cima de nós, parece que está tudo contra nós, mas você tem que entender, é parte de um processo em Deus. Eu que eu vos queria falar, Deus me está a permitir eu falar, eu que eu vos queria falar era sobre dois homens, Saúl e Davi. Saúl foi escolhido por Deus, mas Saúl desobedeceu a Deus. Mas entenda uma coisa, quando ele foi escolhido e foi ungido, o Espírito de Deus se apossou dele. E ele se tornou num homem diferente. Um homem determinado, um homem aguerrido, mas estava à vontade dele também. E a vontade dele não foi obedecer a Deus. Por isso Deus o rejeitou. Davi, pelo contrário, o Espírito Santo se apoderou dele de uma tal forma que ele, quase como criança, como homem novo, agarrou, como adolescente, agarrou e lutou contra um homem de uma estatura muito elevada, o tal Golias. Mas ele foi determinado, se Deus é com ele, ninguém pode ser contra ele. E ele venceu no nome. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabe porquê? Ele não fazia nada sem consultar a Deus. Ele não tomava decisões sem consultar a Deus. E isso eu acho impressionante. Nas alturas mais difíceis da vida dele, quando raptaram-lhe as mulheres e os filhos, o que é que ele fez? Agarrou e foi à luta? Não. Ele ficou quieto e buscou ao Senhor. Ouça, isto é de uma submissão a Deus tremenda. É de um exemplo para as nossas vidas tremenda. Sem Deus, nada podemos fazer. E se quando você percebe isso, então e começa a colocar Deus em todas as coisas que você faz, ouça, você prospera em todas as áreas da sua vida. Está na altura você reivindicar aquilo que quer para a sua vida. Assim como eu vos falei sobre na área financeira e disse, se quiseres e ouvires e obedeceres, comereis o bem desta terra. Você quer comer o bem desta terra, é que você tem direito a ela. Eu disse para ir aqui a Efésios 6 e diz, revesti-vos toda a armadura de Deus para que possais resistir, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja o que é que está a dizer a seguir. Porque não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Então, se eles estão nos lugares celestiais, pela força nós tomamos o reino de Deus, pela força, pela autoridade, declarando que estes demónios tirem as mãos sobre os nossos bens, sobre aquilo que nos é devido, em nome de Jesus. E anjos de Deus ir buscar para as nossas mãos as bênçãos de Deus. No nome. Ouça, a autoridade não vem porque você estalar os dedos. Embora você a tenha, você tem que tomar posse dela. E como é que você faz isso? Lendo a palavra de Deus, compreendendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Compreendendo que você não tem que lutar contra pessoas. As pessoas, muitas vezes, o diabo coloca à nossa frente para nos iludir, para nos enganar, para que nós lutemos contra as pessoas quando não é essa a vontade de Deus. Deus diz para amar todas as pessoas. Mesmo até os nossos inimigos, amar os nossos inimigos. Mas não disse para amar demónios. Não disse para amar o diabo. Disse para usar de autoridade contra ele. Para tirar da sua vida. Você deve orar pela sua casa. Quebrar toda a maldição sobre a sua casa. Abençoar todos os objetos da sua casa. Se alguma coisa você, quando ora, não se sente confortável, alguma coisa não está bem, busque ajuda ao Senhor, que Ele mostre o que é. Eu lembro-me de uma pessoa uma vez dizer, qualquer coisa nesta casa, não sei o que é que se passa. Mas onde é que é? Onde é que tu sentes isso? Principalmente quando eu passo ali no guarda-vestidos. Quando passo ali, sinto ali qualquer coisa. Eu disse, tira as coisas. Eu já tirei, não vi nada. Volta a tirar tudo. Ora, enquanto estás a tirar as coisas do guarda-vestidos. Vai vendo, ora. Há 2 dias ele liga para mim, olha, descobri o que era. Eram uns discos de vinil que eu tinha encontrado no lixo, que eu tinha posto lá, e alguns deles são completamente satânicos. Ele agarrou, morava, pelo menos na altura, morava no segundo andar, agarrou, nem se... Agarrou, foi logo pela janela do segundo andar, partiu aquilo tudo. Não é bom para ele, não é bom para os outros. E ele trouxe paz à casa dele. Muitas vezes há objetos que não dão trazer bênção para a sua vida. Há coisas que lhes deram, mas este foi da pessoa A, da pessoa B, eu tenho uma grande estima. Você não está a perceber. Quando nós estimamos as pessoas, guardamos-a no nosso coração. Não guardamos em objetos. Se algum objeto que não é digno está na sua presença, na sua vida, agarre e mande fora. Quebra toda essa maldição no nome de Jesus. Entende? Tire isso da sua vida. Ouça. Há objetos, muitas das vezes, que não estão amaldiçoados, mas que trazem maldição para a sua vida. Você diz, mas não percebo. Se você gosta demasiado de uma coisa, ou mesmo até de uma pessoa, se você gosta demasiado, isso vai trazer problemas à sua vida. Amai ao Senhor acima de todas as coisas. E depois virão tudo o resto. Mas se você disser, não, eu não posso passar sem isto. Ouça, isso no seu ídolo. Isso no seu impedimento e trouxe maldição para a sua vida. Eu várias coisas já fiz para ver se estavam a ser impedimento para mim. Por exemplo, uma delas foi o café. Eu deixei durante uns tempos de beber café para ver se havia dependência da minha parte. Você sabe que o café é um excitante. Faz mal? Não. Bebida em moderação não faz mal. Mas é que houve uma altura que eu deixei de beber café. Deixei mesmo de beber café. E ao final da segunda semana,
O meu corpo pedia café. E eu disse, ups, aí está dependendo. Você entende? Aquilo que você mais ama, você tem que ter cuidado. Pois, entenda uma coisa. Você deve amar a Deus acima de todas as coisas. Claro que o seu cônjuge vem em segundo lugar, os seus filhos, depois, tudo na ordem certa e como deve ser. Mas se alguma coisa você ama muito, você perdesse, não sabe como é que ficava. Cuidado. Isso está-se a tornar o seu ídolo. Vai trazer problemas. Então o que é que você deve fazer? Buscar a Deus. Buscar a Deus. Buscar a Deus. Buscar a Deus. Há pessoas que agarram e dizem, não, eu tenho que ter isto, eu tenho que ter isto, eu tenho que ter. Então o alvo da vida delas, a luta da vida delas é ter isto, ter aquilo. Ouça, sabe quantas pessoas eu já vi perder? A própria Bíblia diz, perdeste a tua vida toda por ganhar e amanhã... E ele diz, não, agora já tenho os meus celeiros cheios, já estou completamente cheio, tenho em abundância, já posso parar. Ele disse, louco, amanhã será pedida a sua vida e para quem ficará tudo o que guardaste? Para quem ficará a luta toda que você teve toda a vida por algo que você acha que devia ter e que seria o suficiente para a sua vida? Pois sem Deus nada podemos fazer. Todo o seu caminho nesta terra é um processo. E você tem que perceber esse processo. As coisas que não vieram menos boas, as coisas que foram acontecendo e que estão a acontecer, é um processo. E você tem que perceber isso. E você tem que se agarrar a Deus, porque Ele lhe vai dar forças e capacidades e lhe vai dar a armadura necessária para você vencer tudo nesta vida. Mas você tem que se agarrar a Deus. Você tem que depender. Você tem que andar com Deus. À medida que você vai andando, então vai percebendo que o reino de Deus se toma pela força. Você quer que a sua família converta. Quer que venham a Jesus. Você já reivindicou isso? Já declarou isso? Já orou o Senhor pedindo isso? E depois reivindicou que isso acontecesse em nome de Jesus? Que a sua família fosse liberta, que o diabo tirasse as suas mãos sobre a sua família e que eles vissem que Jesus é o seu Senhor e Salvador? Muitas das vezes pedimos, quando Deus nos diz, reivindica, porque já é teu. Está na altura de mudarmos. E é pela força que isso vai acontecer. Pela autoridade que nós usamos na oração. Vamos receber as bênçãos na nossa vida. Se fizeres e obedeceres e ouvires, comereis o bem desta terra. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui e vamos orar. Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos dizer, Pai, somos teus, pertencemos a ti. Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador. Precisamos de ti, Senhor, em todas as ocasiões da nossa vida, em todo o processo que nós estamos a passar nesta terra. Sabemos que em todas as coisas somos mais que vencedores porque tu o dizes. Acreditamos na tua palavra, acreditamos no teu poder e acreditamos que tu podes. Tu podes fazer tudo. Por isso, Senhor, reivindicamos para as nossas vidas as bênçãos que nos são devidas.
Reivindicamos a bênção de ter mais que suficiência na nossa vida, de termos todas as necessidades supridas e muito mais ainda, para que possamos abençoar mais e mais em nome de Jesus. Senhor, tu declaraste a Abraão que nós somos uma bênção, que ele era uma bênção. E tu declaraste em Gálatas que Jesus fez maldição por nós para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Então a bênção de Abraão chegou até nós. E nós somos uma bênção. Abençoados. Abençoados ao entrar e ao sair, abençoados em todo lugar onde andarmos, abençoadas as obras das nossas mãos. Somos abençoados em todo lugar. E declaramos que isso é real nas nossas vidas e é isso que temos e é isso que recebemos. Bênçãos, Shelley. No nome de Jesus. Senhor, tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. A ti te damos toda a glória, toda a honra. E Jesus, tu és tudo para mim. Pai, te damos toda a honra e toda a glória. Te agradecemos porque Jesus ter ido à cruz em nosso lugar. Te agradecemos por tudo o que foi pensado e feito a nosso favor. E acreditamos que já vencemos no nome. Amém, amém, amém. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Eu quero terminar, mas lhes quero dizer uma coisa. Este mundo está-se a tornar um apocalipse. E eu quero que você entenda que está na altura o povo de Deus se levantar, pela força tomar aquilo que tem direito, para que mais almas venham a Jesus, para que mais almas conheçam Jesus como seu Senhor e Salvador, para que mais pessoas mudem a forma de viver, mesmo sendo cristãos, mudem a forma de viver e vivam como Cristo quer, para que as bênçãos fluam através de você, através de todos nós. Muitas bênçãos em nome de Jesus e bom fim de semana. Amém.